Podcast, o seu podcast oficial. E tá começando o Pode Tudo Podcast aqui na Positividade, no YouTube, em todas as redes. Não é isso, Gabezinho? Teve susto? Porra, tá falando de negócio gostoso, de repente veio um terremoto do Neida. É o terremoto que vem o quê? Pra dar alegria, pra dar energia. Sim. Porque a gente vai fazer um podcast hoje. Sim. Babado, confusão. Confusão e gritaria e muita história boa e muito talento. Ih, talento. Muito talento. Talento envolvido, amor. É muita coisa hoje. Porque temos convidados. Temos convidada. Dada. Maravilhosa. Ela é atriz. Ela é um ícone. Ela é um ícone. Ela é cantora. Ela deve cantar também. Ela canta, Eu não lembro encanta. da convidada cantando, mas deve cantar. Ela canta, ela Lógico que encanta. canta. Claro, Lógico que canta, meu Deus. Tô maluco. É de musical, Tô mamota. maluco. É de musical. Lembrei. É de musical. É Tô maluco. é de drama. É de tudo. É de humor, é de tudo, é referência, é uma professora. uma mestra. Quem é? Quem é? Vilma Mello! Gente! Que maluco que eu sou, lógico. Eu tô doido. Lindo. Que coisa linda! Amei essa introdução. Gente, lógico. Tô muito doida. Minha memória tá um cocô. Tá cocô? Tá um cocô. Batata não doce. Tá, não. Batata doce. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Uma felicidade estar aqui, gente. Essa felicidade é nossa. É a nossa total. Essa roupa linda, né? Linda. Já chegou aqui. Olha, eu botei a primeira vez, eu botei pra vocês. Oh. É Cad Fashion. Não é? Não é? Elegante. Elegante, Tem professora, eu nome esse esqueci bordado, do... coisa de finura, hein? Eu tô tentando descobrir qual é, desde a hora que você falou, mas eu não sei Tem não, um tá? nome, Mas eu que é vou finura. descobrir. É filé? Acho que é filé. Filé é feito, na verdade, ele é trançado naquelas tábuas com preguinho e É o tal. filé que eu conheço, tem uma tábua também que a gente É. frita o quê? O filé. Também. Esse é fumada, maravilhoso. esse é maravilhoso. Esse tem um cheirinho, inclusive, né? Bem-vinda. É o seguinte, a gente começa o Pode Tudo fazendo o quê? A mini bio, entendeu? Nossa atriz, Vilma Mello. Ai, Vilma, manda sua mini bio pro projetinho. Atriz. Atriz, professora 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 do atriz. município, né? Município. Professora de escola, agora eu não tô mais em escola há muito tempo, mas é atriz, professora, produtora, porque a gente tem que se produzir nesse país. Dirijo umas coisinhas também por aí, né? Mas de teatro, não de Diretora. audiovisual. E acho que é mais ou menos isso. Aí no currículo eu já tive peças de todos os jeitos e formas, desde o drama até a E antes de comédia. ser professora, arriscou o quê? Uma venda? Vendeu algum boticário? vendeu algum... É vendeu curioso, o quê? né? É curioso, mas eu fui pra faculdade com 17 anos, pra faculdade de teatro. Eu tenho uma trajetória que sou muito grata à minha mãe que acreditou e deixou. Que imagina uma menina preta de Realengo e fazer teatro, gente, aí você tem que ter muita credibilidade na pessoa. E aí eu fiz o direto vestibular, passei pra Unirio e aí já comecei a fazer faculdade de teatro. Aí você faz aquelas coisas, né? Você anda de pernas de pau, você distribui panfletos, aí no meio do caminho você diz assim, eu quero ter algum dinheiro pra pagar a minha passagem, aí tu vai trabalhar numa livraria aí, com menos de um mês tu briga com o chefe e sai. Sim. Porque tu é dessas, entendeu? Artista, tu não tá vai, com- tu não vai levar desaforo. Tua mãe tá pra cá. doente, tu Exato. falta, o cara chega e bota o dedo na tua cara, tu faz o quê? Tu pegava sai. uns livros, levava pra casa ali e devolvia? Não, porque era uma livraria específica de direito. Mas eu organizei aquela livraria toda. Eu tinha uma amiga que trabalhava na livraria, não vou falar o nome, que ela pegava os livros, ela não roubava. Ela pegava, Livro. ela lia e ela devolvia. Ah, mas isso é chique. Gente, Maravilhoso, Isso é elegante. maravilhoso. Aí tu dá uma corrida, tu faz um corre assim numa padaria, entendeu? Eu trabalhei numa padaria, acordava 3 horas da manhã, mas meu durante... Deus. trabalhei numa padaria, recebia desaforo, mas as veinhas tudo me amava, porque eu dava aquele, não quero esse, quero aquele, as veinhas tudo me amava e me dava presentinho, não sei o que, mas também não durei muito. Foi, sei lá, 2 meses no máximo, saí. Não tinha muita paciência pra essas coisas. Mas aí você faz aquela coisa, você faz um bordado, você foi muito prendada, aí tu vai arrumando um dinheirinho que no início, né, você fazendo faculdade e tal, você é difícil. Mas eu sempre fui de teatro de grupo. Aí nesse meio do caminho, fui pra Itália com grupo ainda,
terminando ali a faculdade, estudar com teatro antropológico, com a galera de lá. Maravilha. Aí fiquei lá um tempo, voltei, continuamos com o nosso grupo aqui, que era uma referência na época, nos anos 90, que era o Teatro Ecoveva, no Rio de Janeiro. Aí tinha galpão, então a gente era junto e misturado, se encontrava o pessoal de São Paulo. Daí, muito tempo fazendo teatro de grupo, depois passei pro mercado, né? Assim, saí um pouco, cansei, e aí fui pro mercado. Quando eu fui pro mercado, começou a era dos musicais, mas ainda eram aqueles musicais que não tinham os beltings, né? Então ainda me arriscava. Não precisa... Para quem não sabe o que é belt, o que é belt, O Gabriel? belt é aquela coisa que, na verdade, o belt, vamos falar assim, de uma maneira muito a grosso modo, é um grito educado. Né? Cara, você tem que fazer uma coisinha meio do Cartola, você vai fazer alvorada lá no morro, que beleza! Não precisa, né? Então, é uma coisa mais eu era da bucólica. Alvorada, entendeu? Eu era a galera da Alvorada. E aí foi indo até que dentro dos musicais, eu fiz um espetáculo chamado Tica da Silva, ainda na Mini Bio, foi quando veio o Prêmio Shell. E foi... Desculpa, totalmente premiado. Foi o 29º Prêmio Shell. E aí, se tem um lugar que é muito bacana do ponto de vista individual, e aí eu sempre falo isso, porque foi a primeira pessoa preta a ser premiada nessas categorias que ficam à frente, né, que não estão lá nos bastidores, tem um drama coletivo. Porque você pensar em 29 edições, Meu Deus. nunca uma pessoa preta tinha sido reconhecida nesse lugar. Entenderam, né, pessoal? É a primeira pessoa preta, ator e atriz preta, papel à frente e papel principal, ser premiada com o prêmio Shell. Que é o nosso Oscar, Sim, né, do no teatro, Brasil. Então é do teatro, nosso Oscar é do teatro. Porque, infelizmente, acho que a gente agora Ali, que tá ó, caminhando ó. mais. Que lindo. Aí foi já eu apresentando o prêmio com o apresentando. Caruso, já é no ano seguinte. Você já premiadíssimo. Já. Feliz, a cara de feliz. A Cara, cara eu de tô premiada. Eu tenho prêmio, eu tenho A cara de prêmio. premiada. Eu sou premiada. Vocês que lutem, meu amor, que eu já tô aqui. Aí, dentro da mini bio, ainda que não é tão mini assim, não tô conseguindo fazer tão mini, mas aí vem aquela pergunta, né? Mas o prêmio mudou a tua vida? Efetivamente não. Que aí é uma coisa que eu conversava com a Kelsey também, que a Kelsey ganhou, Kelsey Cara, a atriz, ganhou o prêmio antes de mim. E aí ela falava, não, agora teu telefone vai tocar. E todas as pessoas que eu conhecia, né? Que a Gisele também, que ganhou de mim. Kelsey, um beijo. Kelsey tá em todos os dias- cartaz. é. Kelsey tá em cartaz. E estamos ensaiando juntos. Olha. Ela vai de cabaré mês que vem. Que maravilha! Ela vai de cabaré. Ela vai de E o cabaré. meu telefone não tocou. Quer dizer, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia de teatro, mas o audiovisual, eu continuei sendo ignorada pelo audiovisual. Continuei fazendo aquelas mesmas coisinhas que eu fazia. Que era um curta aqui, um negócio ali, enfim. E fui catando meu caminho, abrindo minhas portas por conta própria, uma participação ali, porque eu trabalhava muito com essa galera que tá fazendo ainda, tá começando. Então, eles me ensinavam muito, a galera do audiovisual. Então, da PUC, da UF, a galera de cinema. Então, eles tinham uma gratidão porque eu ia de graça. Sim. E eu tinha uma gratidão porque eles estavam me ensinando. Claro. E nesse meio do caminho, essa galera foi se formando. E foi me chamando pra fazer coisas depois, né? E aí fui fazer, né? E depois até que cheguei na Sandra Kogut, quando fui fazer Campo Grande, que já era o meu segundo longa. Mas aí já era com um personagem mais interessante, e aí foi indo, algumas coisinhas foram acontecendo. Mas, assim, não essa trajetória que as pessoas acham, bate ali, não bate, não. Se a gente não cava, pra gente, nós, pessoas pretas, suburbanas, não funciona desse jeito. Não é tão fácil assim. A gente fica vendo, fulana se formou, sei lá, gente, alguma faculdade do estadunidense, assim, formou em tal lugar. Aí ela vai fazer Harvard tem teatro? Acho que não, né? Não sei, fiquei... Mas ela se forma em alguma lá. Juilliard. Juilliard. Ela vai pra Juilliard. Aí ela se forma em Juilliard. E aí ela vai fazer alguma peça, se alguém vê, algum produtor de elenco vê aquela pessoa, logo ela é chamada, ela pode fazer um papel menor e tal, mas ela logo vai ser chamada para um audiovisual, ela vai circular entre o teatro e o audiovisual. O mesmo não acontece aqui com a gente, né? No Brasil, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. E isso não é só restrito a pessoas pretas, é pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, toda essa galera, a gente tá sempre à margem, né? Nosso trabalho é bem mais árduo. Sim. Assim, é muita informação, né? Essa coisa de você ser assimilado para o mercado e, ao mesmo tempo, hoje existe uma narrativa que conta que nós estamos super assimilados, nós estamos fazendo muito sucesso, nós somos muito protagonistas.
Como é que você vê isso dentro dessa sua trajetória, em que você é uma mulher que, apesar do papel nessa novela que você está fazendo hoje, você não protagoniza ali, mas em Encantados, por exemplo, você foi protagonista. uma protagonista. Como é que você vê essa história das pessoas falando que agora os pretos são protagonistas, hein, gente? Falta muito, né? A gente tá muito feliz, mas eu sou muito otimista. Eu sempre prefiro ver o copo mais cheio do que vazio, quando ele tá pela metade. Mas falta muito, né? Na verdade, o audiovisual tá respondendo a uma necessidade social, né? Porque a gente quer se ver, porque a gente quer se comprar. Há quanto tempo? Uma comparação que eu gosto de fazer é, por exemplo, com Todo Mundo Odeia o Chris, né? E agora, quando é que isso chegou aqui no Brasil? Nós falarmos de nós mesmos pela nossa ótica, porque as autoras de Encantados são duas mulheres pretas. Duas mulheres pretas, uma de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro. Então, quando isso chegou aqui no Brasil, a gente teve lá Mr. Brown, mas era uma outra ótica. Primeiro, que era uma outra escrita. Segundo, que esses pretos estavam em ascendência. Eram pretos que, de alguma forma, estavam com poder aquisitivo, já tinham ascendido dentro da camada social. Que não é o caso de Encantados. São pessoas comuns lutando pelo seu dia a dia, né? Então, eu acho que esse protagonismo do Encantados é o lugar onde, até hoje, assim, as pessoas falam comigo da Jussara. É engraçado que eu achava que as pessoas iam odiar a Jussara, da Dona Yasmin, porque ela tem uma personalidade meio estranha. Esquisita, né? Ela é esquisita. Esquisitíssima, mas as pessoas falam e aí é imediato. Elas falam, posso tirar uma foto com você, não sei o que, amo a Jussara, não sei o que. E eu limpem. Aí vem, porque é uma identificação imediata. Agora, falta muito a gente galgar, né? Não adianta você colocar só o protagonista preto ali se ele não vai ter uma trajetória. A gente tem que pensar na trajetória dessas pessoas pretas que estão ali. E também na trajetória do protagonista preto dentro da obra. São duas trajetórias, né? Sim. Esses protagonistas pretos dentro dessa obra nem sempre estão ocupando esse papel do protagonismo. Não, nem quase nunca, na verdade. De repente, eu dividir só água. Eu queria assim, uma Heineken. E isso é uma questão, por exemplo, mas aí é uma questão muito mais além, porque nós precisamos falar de nós mesmos. Qual é o diferencial do Encantados? É escrito por duas mulheres pretas. Sim, então, esse cuidado. Tem esse lugar, e até o linguajar, né? Onde a gente atinge, o tipo de humor, né? O tipo de roupa que se usa. Dentro do audiovisual. Tem o samba, né? Tem o samba, que o Luiz faz maravilhosamente bem, o Luiz Miranda. O meu irmão aí, maravilhoso. Aqui é assim, a gente vai comentando e vai aparecer. Pá! É rápido. E esse lugar do samba é o que une, eu acho, e que tem esse lugar do samba aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo fica atento quando chega, o Brasil fica atento, que é um holofote, né, mundial para fora do país também, mas que é um lugar que une a diversão no Brasil, né? Porque aí você tem o samba aqui, você tem o boi lá no norte, você vai tendo manifestações culturais que de alguma forma conversam com esse samba, né? Que é o lugar do expurgo, é o lugar onde você... Então eu acho que Encantados é uma bola fora da curva, uma bola muito bem dada, sabe? Fora da curva. E estar no papel protagonista é, sem dúvida nenhuma, muito bom, gente. Eu não vou dizer pra vocês que assim, não, fiz a lima, protagonista, né? Fingir costume, não vou fingir costume. Protagonista mesmo! Não vou fingir costume, que foi... É sensacional você poder ocupar esse lugar e ser uma pessoa educada, ser uma pessoa disciplinada, porque como você não está acostumado também a ocupar esse lugar, a gente não se criou como um monstro, né, dentro desse audiovisual. A gente nunca esteve ali. Então a gente está chegando agora. Então nós sempre fomos pessoas, em sua maioria, claro, não todas, mas que somos educados, que vemos o outro como igual, porque... Quando você olha pra moça da limpeza, ela é sua tia, ela é sua prima, ela é sua irmã, ela é sua parenta, ela é sua avó, sabe? Você vê aquelas pessoas naquele mesmo lugar. Então você tá acostumado a lidar com aquelas pessoas. E, enfim, Encantados vem com uma bola aí que tomara que aconteçam outras coisas nessa linha. Eu acho Encantados tinha uma coisa também que eu gostava bastante, que tinha a coisa da fé. Tinha sempre uma coisa da fé, de... me ajude, sempre uma coisa do sonho, mas da fé também. Que vai dar certo, né? Que vai dar certo. E você fez Mãe de Santo, que foi um espetáculo lindíssimo, que falava não só da ancestralidade, mas do poder da mulher, dessa força. O que
te ensinou e o que você estava buscando quando você resolveu trazer esse espetáculo à tona e levar pro palco? Como produtora também. Sim, Mãe de Santo é curioso porque algumas vezes a gente foi convidado, orientado a mudar o nome da peça. Porque a gente era cancelado no Instagram, todas as redes sociais cancelavam a gente por conta do nome do espetáculo. E a gente falava que não, que isso também era uma bandeira política, né? Eu e meu parceiro de trabalho, que é o Bruno Mariossi, que é o produtor. Um beijo, Bruno. Beijo, Bruno! Beijo, Bruno! Te amo! E a gente resolveu depois até fazer uma trilogia. Mãe de Santo é baseado na obra e na vida da doutora Helena Teodoro, que é a nossa primeira doutora preta do país. Ela é socióloga, ela é pedagoga, ela é cientista jurídica, enfim, ela tem vários títulos, pós-doc, obviamente. Claro. E ela tem uma história misturada com samba. E primeiro ela fala muito do sagrado, da mulher, no feminino, que a mulher é sagrada porque a mulher gera, enfim, várias outras coisas. E ela é filósofa, né? A formação dela, a raiz dela era a filosofia. E ela foi casada com Ney Lopes. Olha só. Só. Só com o Ney Lopes. E eles tiveram dois filhos, e um dos filhos, que é o Brício, que é a história que a gente conta no espetáculo, ele foi engolido por uma onda. Aos 4 anos de idade. Gente, pensei que ele foi engolido por uma onça. Onda. Eu fiquei paralisada, que agora, meu Deus do céu. Foi também. Ele veio a falecer, Meu né? Deus meu Deus do céu. E essa história pra ela é meio um expurgo também. Meu porque Deus, que história louca. nesse lugar a gente bota essa Mãe de Santo narrada pela Helena, mas sem. Quando as pessoas entram no teatro, que elas acham que eu vou encontrar uma Mãe de Santo estereotipada, como a gente está acostumado a encontrar, uma mulher com a bata, com as roupas tradicionais. A gente encontra um figurino super bem feito pela Clívia Cohen, que agora está morando em Portugal, que é um figurino que se modifica, ele vira outra coisa. Mais pra frente ele fica em cima e ele vira ele remete a uma Mãe de Santo, realmente. Essa saia, ela vira ao contrário. É uma coisa impressionante, assim, o que a Clívia conseguiu fazer. E a gente vai contando a vida pedaços de vida de várias mulheres. Inclusive na minha história, pedacinho da minha história tá lá. Aí a gente fala da Camila de Lucas, aquela situação que ela aconteceu no aeroporto, né? E nisso tudo a gente vai permeando a minha situação dentro da faculdade, que o professor disse que eu colei, porque não era possível que eu soubesse a matéria, porque todo mundo escreveu muito parecido. E porque todo mundo escreveu muito parecido, eu tinha colado. E eu era a única que tinha lido o livro, porque eu morava em Realengo, então eu ia lendo o livro da Urca até Realengo, entendeu? No caminho. Pra mim dava tempo suficiente, né? Eram 2 horas, 3 horas pra ir pra voltar. Pessoa, né? Tem a coragem de fazer. As pessoas têm muitas coragens. Ainda bem que a gente também tem, né? As pessoas têm muitas coragens. E eu era uma menina de 17 anos, assim, tinha recém-entrado, enfim. E era tudo pra eu largar, né? Era tudo pra dizer, teu lugar não é aqui, você não tem que estar aqui. Imagina, naquela época não tinha nem ali, virou uma outra coisa. Naquela época não... São turbantes, mas tem gente que olha, que vê concha. As pessoas, porque a gente fala do mar também, então dependendo da luz. Mas a nossa intenção era só turbante mesmo. Mas é genial, porque olha como é que você induz, né? A mente da pessoa. A pessoa começa a ver concha, ver peixe, do Anderson Rato. É uma luz maravilhosa, assim, também, foi indicada. Esse espetáculo também, a gente foi indicado pelo BTR, pelo Shell, foi indicado também a atriz. Espetáculo, eu tenho muito apreço por esse espetáculo. E a gente vai permeando com a história da Helena, essa trajetória dela, e vai contando histórias reais também de outras mulheres no aeroporto, mulheres que... E no final eu falo o nome dessas mulheres todas. Quando as pessoas estão ouvindo, elas acham que é uma história, porque a gente fez meio uma palestra. Então é uma mulher que chega para uma palestra, ela começa a contar, e ela já começa assim, eu chego atrasada, aí eu começo a falar, e aí eu conto uma história, aí falo a história e falo, bom, agora eu vou voltar e vou começar tudo de novo, porque... e não vou pedir desculpas para vocês, tá? E aí eu explico por que eu não vou pedir desculpas, porque, na verdade, eu fui parada no aeroporto, e aí ele mandou abaixar a calcinha, e isso realmente aconteceu com a nossa primeira cineasta preta. Isso é uma história real também. E aí eu saio e volto. Ali a gente já ganha a plateia, que a plateia já começa a rir, aí começa a achar que é uma comédia, blá, blá, blá.
Aos poucos o negócio vai ficando duro e as pessoas vão entendendo. Eu vou falando dos terreiros que são queimados. Cada vez a gente vai botando uma história maior a cada ano que a gente vai fazendo esse espetáculo. Porque toda vez Ela tá acontecendo uma coisa nova, texto né? vivo, É, né? infelizmente, né? As coisas continuam acontecendo. E aí, ao final, eu começo a falar o nome de todas essas mulheres dentro da dramaturgia muito bem costurada pela Renata Mizrahi. Eu começo a falar o nome de todas essas mulheres. E a plateia vai tomando... Primeiro que a plateia já tá aos prantos, porque tem a cena do momento que ela perde o filho. Meu Deus. E aí, as pessoas tomam um choque quando as pessoas veem que... E são todos nomes, a maioria nomes conhecidos. Aham. E as pessoas começam a falar, pensa, isso aconteceu real com essas pessoas. E aí eu falo o meu nome também, né? Quem não me conhece não liga, mas quem me conhece leu ali, né? Como viu uma Melo, fala, caraca, a história dela. Ela acabou de contar essa história. Não sei o quê. E aí é um espetáculo curto, que tem 55 minutos, às vezes 1 hora, dependendo um pouco da plateia também. Mas que a gente faz essa narrativa dessas mulheres pretas, mas que também poderiam ser homens pretos. Mas a gente conta por essa ótica, pensando que a mãe de santo, ela é a mãe do mundo. E o que me interessou foi, no primeiro momento, foi que o Bruno, o produtor, me chamou e falou assim, eu quero te apresentar uma pessoa. Era a mãe Celina, não sabia quem era. Vamos lá conhecer uma pessoa e tal. Ela atendeu a gente, ela estava de blusa branca, assim, Hering e uma calça jeans, lá na Praça Mauá, tomando uma Coca-Cola, e ela já estava no barco com uma mala desse tamanho. Ela falou, eu tenho que falar com vocês rapidinho, porque eu vou viajar, vou pra Finlândia. Era um lugar assim, não lembro se era Finlândia. Vou pra Finlândia, mas era um lugar muito longe, frio. Falei, não sei o que, não sei o que lá, e meu voo daqui a 2 horas e tal, não sei o que. Às 2 horas da tarde, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos isso. E aí ela, mas eu tô disposta a conversar, me fala aí, o que vocês querem e tal, não sei o quê. E eu também não sabia nem o que eu estava fazendo ali. E aí o Bruno começou a conversar com ela, puxar, não, a gente queria saber um pouco sobre a sua história, a sua trajetória como mãe de santo. Aí ela começou a contar que a avó dela era mãe de santo, que a mãe dela era mãe de santo, que ela era mãe de santo. A sobrinha e a filha dela estavam também nesse caminho agora para assumir o terreiro dela quando ela não estivesse mais aqui. E aí ela começou a falar toda essa trajetória, falou que ela participou das escavações ali da Praça Mauá, falou como é que ela criou as filhas e falou do negócio dos prédios, como é que foi nos feitos dos prédios e como é que ela conseguiu o apartamento que ela estava morando ali no Rio, porque o terreiro dela é em São Gonçalo, que ela mora em São Gonçalo, mas tinha que ficar no Rio de vez em quando. E que ela viajava dando palestras de ervas, que era isso que ela estava fazendo agora. Maravilha, meu Deus do céu. Foi assim, eu fiquei entre... Não sei, eu falei, quando ela levantou, foi embora, eu fiquei estatelada. E falei, meu Bruno, vem cá. Eu já entendi o que você quer. Você quer que a gente monte um espetáculo sobre uma mãe de santo, mas a mim interessou mais essa mãe de santo. Em estado civil. Quem é essa mulher? Que tem uma vida que a gente não vê, que ninguém sabe. Olha o que ela fez aqui com a gente, assim. Não era uma consulta de Búzios. Era a vida... Eu recapitulei toda a minha vida e reaprendi toda a minha vida naquela 1 hora que eu fiquei com aquela mulher, sabe? Assim, as trajetórias. E aí aí surgiu Mãe de Santo, que a gente falou, essa Mãe de Santo então que a gente quer. E o Bruno embarca nas minhas loucuras também, eu embarco na dele, ele embarca na minha. Delícia. Aí a gente montou uma equipe e começamos. foi embora. Sabe o que me lembrou quando você falou do seu nome? Não sei se você vai do nome da peça, você vai lembrar, lógico, não sei. De Mãe de Santo na Manchete. Lembra essa série? Que era uma série chamada Mãe de Santo Era uma na série. Manchete. Que toda semana ou todo dia era sobre um orixá. Que máximo! E a mãe de santo era Zezé Mota. Não podia ser outra, né? E era uma coisa louca, porque tinha, por exemplo, uns atores que não tinham nada a ver. Mas era do dramaturgia? Era uma série, assim, uma coisa Que louca. falava dos orixás na... Como é que é? Renata Ciribelli, na Brenda Kozlovski que fazia, acho que algum Edé, uma coisa muito louca. Lembra da Brenda Kozlovski, aquela entrevista pra Agora eu vou repórter? procurar. É uma coisa louca da Manchete. A Manchete Que tem umas coisas máximo. muito doidas, né? Olha que lindo. Olha, gente... É sério. Vocês são muito rápidos aqui. É sério. Vocês são muito rápidos aqui, gente. Não. Viu? Não. é manchete. Que Gente. máximo. Tem cena, gente? Era uma coisa muito pode passar assim tudo. forte. Porque a Manchete tinha uma coisa que tudo misturava um pouco de sacanagem. Não tinha sempre uma pessoa pelada. Lembra daquela... a Rosa, né? Que era aquela pombagira que a dona Neuza fazia? Lógico, e Carmen! Carmen. Olha que linda. Que linda. Mas Zezé é um Jovem. negócio, né? Jovem. Zezé é um negócio. Ela é uma... Não, e é isso, né? A gente costuma falar isso, que a Chica marca a vida de quem ela passa. Eu ia falar disso, né? Porque Chica é um...
É uma coisa. A Thaís fez na novela, fez na televisão, a Zezé fez no Era Manchete, audiovisual. Era Manchete. Sim, Manchete. Manchete. E eu fiz no teatro e, de alguma forma, assim, você é reconhecido de alguma forma pelo Sim. aquele trabalho que você fez. Ela fica marcada ali. Chica é uma entidade Naquele que tá querendo lugar. ela Ela- quer ser ouvida até hoje. Até hoje. E ela tem espaço pra isso. É, e, pô, Que venha. que Que coisa. Depois venha. procura ótimo. essa série. Toda vez aí depois Eu que vou você procurar. falou, é bem. Tem umas coisas muito poucas no YouTube, mas tem. E quando é que você chega na televisão? Então, a televisão. Você fez chegar primeiro chegando. chega Cidade dos Homens primeiro, foi isso? A ou não? primeira coisa que eu fiz foi uma participação na Cidade dos Homens. Eu acho que foi, sim. Foi sim, que foi uma coisa. Eu não tenho muito essa trajetória das coisas das participações, eu não lembro direito. Mas eu morava em Realengo, essa da cidade. Dos Homens. Dos homens? Cidade dos Homens, eu acho que eu lembro, porque era o Luiz Antônio Rocha, e o Luiz Antônio Rocha tinha feito no Rio. E ele me conhecia, ele não era contemporâneo meu, eu sou velha, ele era depois de mim, ele era meu calouro. Mas eu não conhecia ele, mas ele já me conhecia, porque é normal, né? Quem entra acaba conhecendo a galera mais que já tá à Não frente. era Guilherme Gobi? Mas o Luiz Antônio que ligou pra minha casa. Pode ser que os dois estavam ali num transetê tá bom. de trabalho. Vários já Não, botam. sabe o que pode ter acontecido? O Guilherme era muito novo. O Guilherme ainda era muito novinho. Era. Isso tem muito tempo. Eu tinha nem filho ainda, eu acho. O Luiz Antônio me ligou. E eu lembro porque foi uma coisa assim: não tava conseguindo ligar pra mim, não tinha telefone celular. Ele não tava Mandou um conseguindo bip, ligar pra mim. mandou um bip. Não, e eu nem tinha também. Mob, Motorola. Meu Deus. Ele conseguiu, tinha páginas amarelas. Você lembra do catálogo? Lembro, Tinha páginas amarelas e tinha o lógico, catálogo. tinha. Ele foi no telefone de uma vizinha minha, conseguiu meu endereço. Foi no telefone de uma vizinha. Aí perguntou: você conhece a Vilma? Ela, claro, era a vizinha assim do lado. E aí ele ligou pra. Porque naquela época tinha negócio de cabo, nem sempre você conseguia ligar pras pessoas. O telefone, Misericórdia, né, o telefone ficava gente? mudo, lembra? Lembro. E aí ele ligou. Eu não sei porque que ele queria tanto, porque era só uma participação. E aí eu fiz essa participação, e era uma participaçãozinha, assim, pequenininha, mas foi bem legal. Acho que foi a primeira vez, assim, de uma participação na televisão. Depois vieram algumas participações, até que teve um momento que eu não quis mais fazer participação. Algumas foram muito importantes, principalmente Legal. quando... Mas não era importante porque eram importantes era importante por causa do dinheiro. Claro. Porque quando eu casei, o meu falecido marido agora, pra mim eu não consigo ainda falar falecido marido, mas enfim, eu ia falar meu marido, aí meu falecido marido trabalhava com música, então ele tava viajando, acho que com Gal, com uma Bethânia, alguma coisa assim. Ele era eliminador delas, de um monte de gente, de Chico, de Djavan, de um monte de gente. Sim, coincidíssimo. E aí, pois foi uma perda pra classe, pra tudo. E aí quando ele viajou, e era muito difícil mandar dinheiro. E eu tava com meu filho pequenininho, meu primeiro filho. E eu não tinha dinheiro, eu era salário de professora, o dinheiro não tava dando com uma criança pequena, blá, 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 e o teatro, aquela grana pouca, não sei o quê. E aí fui chamada pra essa participação, algumas participações. E aí eu aceitava uma atrás da outra, claro. porque ele dizia assim, eu tô com dinheiro, mas como é que te mando dinheiro? Hoje em dia é fácil, né? Mas naquela Era uma época, loucura, você não uma conseguia loucura. mandar dinheiro. Era uma E aí loucura. isso me ajudou durante muito tempo, essa história de participação. Depois até que chegou um momento que eu falei, caraca, eu vou ficar só fazendo participação? Não vou. Aí, até porque tem uma coisa que é trabalho e tem uma coisa que é o universo. E é um fator sorte. Eu tenho um fator sorte comigo dentro das coisas que eu escolho para fazer no teatro. E sempre escolhi certo. Eu acho que sempre escolhi bem, escolhi certo. Pode ser que eu dê um erro, claro, mas todas as coisas que eu fiz até hoje sempre foram muito bem caminhadas, sempre colhi frutos delas. Chegou um momento que a Vilma que estava fazendo teatro aqui, não dava para ser a Vilma que estava passando ali na rua e falar, oi, e aí, tudo bem? Porque as pessoas já me questionavam por isso. E eu também, sendo professora. E aí, como é que você vai falar para uma menina preta que é possível viver de teatro? Que é possível. Eu vivo disso. A gente criou nossos 2 filhos, assim, com a arte. Meus filhos já são grandes. Eu tenho um filho advogado, formado pela USP. Formado pela USP. Tenho uma filha que se forma agora em biologia pela Unirio também, universidades públicas. Fizeram ótimas escolas. Quer dizer, que eles entraram com 2 anos e foram na mesma escola até o final. É possível. Como é que você fala que é possível se você está dando bom dia e boa tarde?
tem um lugar que é muito dicotômico, que não dá, entendeu? Tem uma coisa que você é o exemplo para essas pessoas. Você é, de alguma forma, você é uma representatividade. Mesmo às vezes sem você perceber. Sim. Como é que eu falo para essa menina, então, para essa menina, para esse menino que vinha da mesma origem que eu, que é possível. E aí não batia. Aí eu resolvi que eu não ia fazer mais. Aí eu falei, nunca mais vão te chamar pra lá. Eu falei, não, tudo bem, não chama. Eu tô aqui fazendo minhas coisas, tá tudo certo. E eu também não sentia falta. Você não sente falta do que você não conhece, né? Eu não sentia falta de fazer grandes papéis ou fazer papéis do audiovisual. Eu não conhecia. Eu conhecia fazer, opa, e aí, tudo bem. Daí veio isso. Opa, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem, como vai estar? A vizinha ali, a empregada aqui, entendeu? Aí me chamaram pra fazer a elenco de apoio na Avenida Brasil. E aí, mais uma vez, ele tava viajando. Eu falei, vou fazer. Aí fui fazer, me arrependi. Chorava todos os dias, foi muito difícil, eu era maltratada era sempre assim, me dá um cafezinho aí, porque claro, eu era empregada, né? Me dá um cafezinho aí, você vem, limpa isso aqui pra mim, ih, derrubei, caí. Era assim, não tinha compliance, né? Então, era a técnica, era nesse nível, a gente fala, as pessoas dizem, é mentira, é verdade, assim, era nesse nível, as coisas eram muito difíceis, e aí depois engatei, saí logo de uma, entrei na outra, que foi Joia Rara, fui engatando, e aí no que eu engatei, eu falei, tô no mesmo caminho. E aí todos os dias eu chegava em casa chorando e todos os dias o Bim falava pra mim, sai disso, tá te fazendo mal, sai disso, a gente não precisa disso, tô trabalhando aqui, você tá trabalhando, sai disso. E aí eu resolvi que não ia fazer mais nada. E quando você resolve que não vai fazer mais nada daquilo, de repente é isso, eu também tenho um fator sorte. Aí foi essa trajetória de audiovisual, primeiro no cinema, que começou uma coisa no cinema, aí depois a televisão com Segunda Chamada, que foi a primeira grande coisa, a primeiro grande programa assim que eu fiz foi o Segunda Chamada. E aí depois aí é lindo nessa série. Débora Bloch lá sim. Da escola Joana pública. Tem que lembrar que eu sou a pessoa que tá da escola É pública. sobre a educação. Sim. Lindo, lindo. Sei. Tecendo as cadeiras assim. Você fazia a mãe de Silvio Guindani. Isso, Lógico que lembro, exatamente. Lindo. perfeitamente. E ali também eu só entrei nessa série porque era lindo. é lindo. E acabou quando a pandemia, né, que foi interrompido, aí a segunda temporada tinha 12 capítulos, viraram 6, aí começou aí também, depois todo mundo dispersou. A Débora acho que foi pra novela, a Joana... Era Espadatini, cada um não foi era? pra Era Espadatini. Júlia Espadatini e Carla Faú. Amo. Eram as duas. Que também eram lá da Unirio também. Todo mundo saiu ali do mesmo nicho. Amo. Aí... Ali eu fui por causa de um teste, porque Vanessa Veiga, que então era produtora de elenco. Vanessa Veiga, beijo, Vanessa. Beijo, Vanessa! Já veio aqui, já Ela é maravilhosa, Vanessa assim, Veiga. tem um olhar muito Amo. apurado e clínico, assim, e uma pessoa muito generosa. Muito. Ela me assistiu fazendo Fulaninho Dona Coisa com a Natália Dill, que o Barata insistiu pra ela ir. E o Eduardo Barata, que é o produtor da PT, ele insistiu muito pra ela ir, falou, quero que você conheça uma atriz, quero que você conheça... Que o Barata era meio inconformado. Isso já era 2017, 16, sei lá, eu já tinha ganhado o Shell, 2017, eu acho. E eu já tinha ganhado, foi logo depois do Shell, aí foi 2017. E ele era inconformado, ele falava, teatro, a gente tem um dinheiro para sustentar, mas não dá, você precisa ganhar dinheiro, precisa ter dinheiro. E você, não só isso, mas as pessoas precisam te conhecer. E o audiovisual que tem esse alcance, o teatro a gente tem um alcance, mas não é desse tamanho. E ele ficava meio inconformado. Aí até que ele chamou um monte de gente, mas a Vanessa foi a única que foi. E aí ela foi e já me chamou para esse teste. Aí teve uma história, foi um ano, um negócio de teste, ia fazer, porque eu não dava para ser mãe do Silvinho, né? Na época, né? Ela era gata, né? Desculpa, gata, não tá envelhecida, amor, Aí não tem idade. Rolava, e depois eu sei que deu um jeito lá e rolou. E super rolou, super gente, rolou. super Não, mas rolou. a maquiagem também me ajudou bastante, assim. Super rolou. E a lindo. composição, né? Tem uma coisa de lindo, composição lembro também. Uma coisa de composição de personagem. Não tem uma maquiagem, não posso falar de uma maquiagem, mas assim, um cabelo, um figurino e uma composição de personagem mais... E a Joana é incrível, a diretora, assim, Joana Jabassi, que tá com Dias Perfeitos agora também, né? E aí foi aí que eu fiz essa série, e dessa série, aí veio a Maria Paris Forte, que é uma outra série aí da Amazon, da Maria Paris Forte veio Encantado, sendo que as duas vieram juntas. Eu fiz o teste para as duas juntas, passei nas duas ao mesmo tempo, só que, graças a Deus, foram em momentos Eu diferentes. lembro de uma reportagem bonitona com você. Falando Algumas, amor, não, tem um teve uma que foi monte. tipo especial. Não vou lembrar, gente. Um caceta. monte. Não, tem uma que é tipo
Globo Repórter. no Faroeste. Não foi do Bial? Foi do Conversa Bial? com o Bial? Foi isso. Lembro que na escola, mostrando a escola. Não, então não foi linda, conversa com o Bial, gente. não. Teve uma outra Era antes. linda essa, era uma coisa assim. Eu falei, gente, olha só. Mas teve uma outra Poderoso. antes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faça. Você falou da preocupação de você de falar para as pessoas sobre o seu exemplo e você tá na novela fazendo Bom Dia, Boa Tarde, só aquela figuração com fala. Você acha que isso vem, a sua preocupação com essa representatividade, é mais como por você ser uma educadora, por você ser uma mulher preta? Ou as duas coisas? Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas. Porque, primeiro, que eu tenho muito contato com os jovens. Agora, não mais que eu tô me aposentando, né? Porque, mesmo com essa curso... já tenho 33 anos de município. Já dei a minha contribuição. Caramba! E já formei muita gente. A primeira pessoa a ganhar o prêmio Shell de direção foi meu aluno. Olha só. A Natália Balbini, que foi pro M como dramaturga, minha Olha aluna. só. Então, assim, já formei. É muito curioso quando eu encontro na Globo alguém, algum câmera, algum que olha pra mim, porque eu pegava eles às vezes pequenos, aqui da série e tal. E eles viravam pra mim e falavam assim: você foi minha professora. Eu falo, quê? Ai, Não, hoje, que agora vindo pra lindo. cá, eu recebi um depoimento Que imenso lindo. de um cara que é pastor e tá acompanhando a novela, não sei o quê. E ele fez um depoimento lindo, que é emocionante mesmo. E ele falou várias coisas bonitas, inclusive politicamente, ele se colocando politicamente, porque meu Instagram é aberto, então ele viu minhas escolhas políticas. Claro. E ele falando politicamente, e no final ele termina assim: eu sou grato a você por tudo. Eu fui seu aluno da 5ª ou 8ª série, você me tornou uma pessoa melhor. Oh, que lindo. Isso aí, e ele não falou, ele faz um texto enorme e não falou que era meu aluno, só no final. Então, eu acho que ser uma mulher preta é a diretriz do quem eu sou. Que nem eu falei antes, eu nunca pensei diferente porque eu nunca fui diferente, né? Eu nasci com essa roupagem. E aí eu vou citar até um colega, uma vez estava fazendo não vou citar nomes, mas estava fazendo um espetáculo que chamava Santa Joana dos Matadouros, do Brecht, e todo mundo era branco. E eu nem conhecia aquelas pessoas, eu só conhecia um ator, que era o Leandro Santana, mas não conhecia o produtor, não conhecia a diretora, não conhecia o dramaturgo, e não sabia por que eu estava ali. Porque eu também... Até hoje eu não tenho. Eu acho que... E talvez, André, você possa comungar comigo nisso. É muito difícil a gente conhecer o nosso tamanho. A gente sempre acha que a gente é menor do que é. E aí, a Marina, que era diretora e era a mentora do projeto, falou... Quando eu perguntei, mas por que eu tô aqui e tal? Ela falou, porque eu conheço você, eu conheço o seu trabalho, eu admiro você, eu sempre quis trabalhar com você. E eu fiquei assim, meu Deus! E eu fiquei super feliz. E aí, eu falei, mas eu não tô entendendo porque se passar na Alemanha, né? Se passar na Alemanha e tal, não sei o quê. Ela falou, mas por que a pergunta? Pra ela já tinha sublimado isso. Isso não tava, ela não tava vendo cor. Ela tava vendo atriz. Aí ela falou, mas eu sempre acostumada a ver isso. Sim. Eu falei, por que eu tô... E aí um ator vira pra mim e falou assim, mas por que você está perguntando tanto isso? Não tem nada a ver você ser preta. Eu sou LGBT e ninguém tem nada a ver com... Não, ele não falou LGBT. Na época, eu sou gay e ninguém fala sobre isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu falei pra ele, mas eu só sei que você é gay porque você tá me falando. Agora eu não deixei minha abertura em casa. Eu não saí por aí, entendeu? Não que... Hoje em dia as coisas já mudaram muito, mas quando a gente olha 12, 13 anos atrás... A gente sabe que muitas pessoas escondiam quem elas eram, a sua essência, para poder trabalhar aqui ou ali. Até hoje, assim, porque a gente sabe que o preconceito é muito, muito forte. Claro. Agora, o meu, nem isso eu tenho direito. Nem isso eu posso, nem direito a palavra. Mas nem isso eu posso. Eu não posso, não dá. Então, ser uma mulher preta é quem eu sou. Então, obviamente que quando eu olhava aquelas meninas e os meninos dentro da sala de aula e que não estava condizendo com a figura que era a figura daquela professora que lutou tanto, porque aos 22 anos de idade, e quando abriam a minha porta, aos 21, 22, que abriam a minha porta, dizia assim, eu quero falar com a professora Vilma, e eu dizia ela, e a pessoa dizia, não, com a professora. E eu dizia, pois não, é ela. Não, com a professora. Eu falei, não, eu tenho pouca idade, mas eu sou professora. A pessoa dizia, não é por isso, não. É o misto, né? É o mix. É porque é preta, era professora. E como, desde sempre, meus alunos sempre ganharam muitas coisas. A gente sempre fez esses concursos, não sei o quê. Tinha concurso da prefeitura mesmo, tinha festival da Odebrecht, e meus alunos sempre ganhavam.
eu fui ganhando uma fama dentro do município como uma professora que era entusiasmada, que ganhava tudo, que fazia tudo, não sei o quê. Todo mundo queria ser meu aluno. Tanto é que depois eu vou para um centro de arte. E tô lá há 20 anos, né? Fazendo com grupos de interesse. E são essas pessoas que saem para as universidades, vão para Martins Pena, vão ter uma formação maior. Acho que tudo se misturou, sabe? Eu ser uma mulher preta e eu ser uma professora. Me deu essa amplitude de entender que a minha vida não era só minha. Não era só, o meu caminho não era só uma escolha minha. Porque eu tinha que também ter representatividade para outras pessoas. Uma amplitude a gente vai ter agora. Não gosto dos ganchos. Quando a gente faz o quê? Pergunta pra inteligência artificial e Tem fala: os ganchos. inteligência artificial, a gente faça uma pergunta pra Vilma Mello, pra atriz Vilma Mello, que ela teria dificuldade de responder. Pergunta. Vilma, ao longo da sua trajetória, você quebrou barreiras importantes como mulher negra no teatro e na TV. Qual foi o preço mais alto na sua vida pessoal que você precisou pagar para chegar até aqui? Não é tão difícil, não. Não acompanhar, muitas vezes, as conquistas dos meus filhos, assim. Muitas vezes eu não pude estar presente nos aniversários, nas saídas, na vida pessoal, às vezes, é um sacrifício, sabe? A arte, né? Não vou falar só da função do ator e da atriz, mas é um sacrifício, é uma vida de sacrifício, é uma vida de doação. E professor é isso também. Então, eu escolhi 2 profissões que eu lembro até hoje. Isso me marca e por isso que eu fico com lágrima no olho até, porque uma vez eu estava dando aula no Centro de Arte Carlos Baker e ainda no afã da juventude, eu ainda era 30 e pouquinhos anos, meus filhos pequenos, e a gente virando noite, meus filhos lá comigo e tal, meu filho era bem pequenininho, muito pequenininho, só que eu tinha que levar para eles para lá porque eu tinha que montar no outro dia, os meus alunos iam apresentar, isso para mim era muito importante, para meus alunos era muito importante, para os pais dos meus alunos aquilo era muito importante, a gente se apresentar no teatro. E aí, o cenário era todo de jornal. Meu filho veio correndo, ajudando de um lado para o outro. Meu marido estava montando alunos de teatro, eu estava na sala com meus alunos fazendo cenário. E ele rasgou uma parte enorme do jornal. Eu fiquei furiosa com ele e gritei, não sei o que, a ponto dos meus alunos falando: calma, Vilma, vai dar tudo certo, a gente vai refazer. Eu falei: a gente ficou 3 horas aqui fazendo isso. Aí ele saiu correndo, ele devia ter uns 5 anos. Tadinho. Ele saiu correndo, pegou uma fita crepe, foi lá no teatro, pegou uma fita crepe, voltou. E aí foi. Aí eu vi o tamanho não é nem da maldade, mas do sacrifício que eu estava fazendo meus filhos passarem junto comigo, sabe? E isso às vezes mas são escolhas que você faz na vida, né? E tudo bem também, porque eles são super bem criados, são ótimos, não tem traumas quanto a isso, nem os dois, mas eles não querem fazer teatro, né? Um foi ser advogado. Não tem trauma no teatro. Não querem fazer teatro. Mas são pessoas que frequentam, a minha menina dança, então acho que inteligência artificial, eu acho que a pergunta não foi tão difícil assim. Pior, hein? Pior. Já que falamos de família, vamos falar do momento que você passou há pouco tempo, não tem tanto tempo, mas muda tudo dentro de casa, fica um vazio. Como você tem passado por isso, como você tem vivido esse tempo e como a arte tem te ajudado? A arte salva, né? A arte salva, a arte é terapia, a arte é cachaça, a arte é... A gente que é artista falando... Eu acho que as pessoas não têm a dimensão disso, do que é, né? Porque a arte eu nem sou uma pessoa que fala muito de energia, mas a arte é troca, né? É energia. Você dá para o outro e ele te dá também, você recebe. Então, todas as suas baselas, todas as suas questões, você cura ali, né? Você embeleza a vida, você entretém, você faz pensar, né? Porque essa é a nossa função. Eu fico pensando, quando as pessoas falam assim, porque eu gosto de fazer as pessoas rirem, não tem nada a ver, você gosta de fazer pensar. Bom, na minha formação como artista, a minha primeira função é fazer pensar. E se as pessoas estão rindo, elas estão rindo porque elas pensaram em alguma coisa. Então, elas estão rindo porque aquilo remeteu elas a alguma coisa, elas pensaram sobre o que foi dito ali, o que foi feito. Então, não é um momento fácil, não foi. E de vez em quando são altos e baixos. Até porque meu marido também era artista. E a gente trabalhava junto, a gente tinha uma parceria, né? A Mãe de Santo, a primeiro boom do projeto, a luz era dele. E acabou depois sendo do parceiro dele, que é o Rato, que é um grande parceiro meu também, que sempre trabalhou comigo.
Mas ele sempre fez as luzes dos espetáculos que eu dirigia e de alguns espetáculos que eu fazia. Quando era projeto meu. Quando não é projeto meu, eram outras pessoas. Mas quando era projeto meu, eu sempre trabalhei com ele. E um grande parceiro dentro de casa, né? Então, você não ter com quem você dividir, você chegar em casa... É muito difícil. Você não tem alguém pra você, às vezes, chegar chateado e dizer, larga isso, que te dá te encoraja pra dizer, você é melhor do que isso, você não precisa estar nesse lugar, tem outras coisas pra você fazer e eu vou estar aqui te dando suporte. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma workaholic total. Eu trabalho 24 horas. E acho que foram algumas coisas que me salvaram. A arte e meus filhos. Porque foi no momento de pandemia. E foi exatamente na pandemia. Eu lembro também. E aí é o momento que todo mundo estava só. Todo mundo estava nas suas solidões. E eu estava com uma filha morando na Alemanha, um filho morando em São Paulo. Fazendo as respectivas universidades. Ela voltou depois. E foi um momento de solidão e um momento financeiro muito difícil, porque eu tinha que manter 3 casas, né? E uma em euro. E uma era em euro. E só que ele era um cara de show business. Então, era quem botava mais dinheiro em casa, porque era um cara de show business. O show business é outro porte de valores, né? Foi tudo muito difícil, mas o que eu guardo comigo e que me ajudou a passar por isso foi a arte, porque foi tanta gente se levantando. Pessoas que até hoje eu não sei quem são e agradeço a cada uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. Fica aqui o meu abraço carinhoso, o meu beijo, o meu aperto colado no peito, porque às vezes eu encontro pessoas em Minas, estava fazendo um espetáculo em Minas, aí uma pessoa foi assistir e depois gostou e tal, não sei o que, foi com o marido, e o marido falou, eu conheci seu marido, e começou a falar comigo, falou, eu comecei a fazer luz por conta do seu marido, ele veio aqui, e eu colei nele, e contou toda uma história. Fiquei muito sentido quando isso aconteceu, e eu fui uma das pessoas que agitei a vaquinha aqui, porque todo mundo sabia que a gente estava com uma filha na Alemanha e tal. Eu que fui uma das pessoas que agitei uma vaquinha aqui e tal, não sei o que. Então era grupo de oração, era vaquinha, era dinheiro caindo na conta que eu não sabia quem estava depositando, e também não tinha nem força para olhar aqueles nomes, até porque eu não conhecia aquelas pessoas, e eu nunca pude, quer dizer, todas as vezes que eu tenho oportunidade eu agradeço essas pessoas, mas eu nunca pude falar exatamente, porque foi gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então eu acho que eu passei por esse momento que teve uma emanação de energia. A gente sabe que a gente dá, né? Então eu acho que o Binho foi uma pessoa tão especial nesse mundo que acho que as pessoas se levantaram para cuidar da família dele. E isso que me ajudou a enfrentar essa parte. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eu lembro muito desse momento, porque me chegou antes de eu entender que eu não sabia que vocês eram casados. Então, muita gente eu soube da passagem dele assim. E por ser da área de trabalho, aí quando eu soube, gente, pelo amor de Deus, olha como é que as redes são, e todo mundo muito preocupado com você, né? Foi todo mundo muito com esse amor, era muito visível que era isso. Pandemia, os trabalhos parados, assim, e eu dei, aí vem o fator sorte também, né? Eu dei uma sorte que na pandemia eu não parei de trabalhar. O que aconteceu? Eu estava contratada ainda, a gente não era PJ, era PF, segunda chamada parou. Meu salário era bem baixinho, mas era um salário que me ajudava. Eu tinha o salário de professora, que é o salário de professora, esse, né? Mas eu morava de aluguel, não tinha meu apartamento próprio, porque a gente realmente deu ênfase no estudo dos meninos, das crianças, e depois pensar na gente. E aí, foi todo mundo, foi uma comoção, que até hoje eu lembro de eu no cartório, ele morreu numa madrugada de sábado, o corpo ia ser trasladado para Santa Catarina, que ele era de Santa Catarina, e eu tentando tirar como é que fala, a certidão de óbito. E aí eu atendo o telefone dele, quando eu atendi o telefone dele, não sei como, ela já sabia, mas quando eu atendi o telefone dele, e veio aquela voz assim, Vilma? Aí era Ana Carolina, Vilma, aí eu falei, oi Ana. Aí ela, você que atendeu o telefone do Binho, o que aconteceu? Eu falei, então... Ela deu um grito, eu não precisei falar mais nada, assim. E aquele grito dela, pra mim, é porque eles trabalharam juntos a vida inteira, né? Desde quando ela veio, enfim, continuaram juntos até o falecimento dele. Pra mim, foi o grito que simboliza, sabe... Todo mundo que quando soube o carinho que todas as pessoas passagem dele. Foi muito impressionante até hoje. E todo mundo que eu encontro. Eu tô em São Paulo fazendo espetáculo. Eu tô no Recife fazendo espetáculo. Terminou o espetáculo, alguém da plateia vai falar comigo. Poxa, você é viúva do Binho, né? E tal. Tinha muito carinho por ele. Caramba. Todo mundo sempre falando com muito afeto, sabe? Muito querido. Então, acho que isso me alimenta, assim, saber que eu tive a sorte e a oportunidade de ter uma pessoa tão especial ao meu lado durante 25 anos. E mais especial vai ser agora.
agora, mais especial será agora. Porque vai entrar o quê? Umas matérias. Ó, os ganchos nada a ver. Olha, fica da susto. Umas matérias da internet pra gente comentar elas. Porque o quê? A gente é o quê? Comandado. Comandando a gente faz. Então vai lá, roda a primeira matéria. Pô, fiquei até desorientado agora. Homem que faltou ao trabalho por 6 anos só foi descoberto ao ser indicado para uma premiação. O espanhol gente. Joaquim Garcia, 69 anos, foi multado em 30 mil euros após as autoridades terem descoberto que ele havia faltado no trabalho durante 6 anos. Gente, ele abandonou o trabalho, né? Como é que é isso? E depois que é no Brasil, hein? Quando você começou a ler, eu pensei, ih, gente, que brasileiro foi esse? Mas, ó, na Espanha. Tá vendo? Espanhol. Em euro, em euro. Olha, melhor. Foi abandono de trabalho, né, que ele fez. Mas ele E foi não. multado. Não Mas foi ele embora, não. tava ia receber uma premiação, né? Ele tava Gente, alguma ótimo. coisa alguém tava dando alguma Uma premiação moral de pra quê, ele. né, gente? Exatamente. Premiação de quê? Trabalho bem feito. trabalho bem feito. Não, a pessoa que mais faltou. Mas faltou. Próxima matéria, vai, roda. Um homem ganhou 273 milhões de dólares na loteria Mega Millions pouco depois de se divorciar. Sua ex-esposa, Eileen Murray, não se deixou abalar pelo prêmio milionário e declarou em entrevistas que não voltaria para ele mesmo com toda a fortuna. Meu amor, meu amor, eu já grudava a minha xereca dele quando soltava nem poder Gente, de mas verba. esse homem deve ser uma coisa horrorosa, né? Ele deve fazer coisas terríveis. Porque, olha ele lá atrás, olha lá a foto Uma lá. foto. É, ele deve fazer coisas terríveis. Ah, mas pelo amor de Deus, Eu voltaria. Se voltaria. Eu voltei. Porque vocês não são mulher. Agora, Eu não voltaria, não. mas- Não sei o que ele fez. 270, eu pobríssimo, 273 mil. Menino, Como é que tá essa conta bancária? Conta pra gente. A minha conta bancária não. Nem vou falar disso. Nem sim. Quer me patrocinar, não, né? Hã? Quer me patrocinar, não? Só depois que eu engravidar do homem aqui. Depois que eu engravidar desse ser, eu patrocino. Eu faço a mãe de santo, a filha de santo e assim, a fuga das Equedes. Gente, Tá fértil, tá ela fértil? realmente tá no período. Meu útero infantil. Meu útero infantil. Não desenvolveu? Não desenvolveu. Ô, menino. Muito filme de sacanagem da adolescência. Ah, tá Atrofiou. vendo? Ah. Aí quando a mãe fala... É. Ah. Próxima matéria. Um vendedor conseguiu enganar gente. um comprador ao pintar uma galinha de verde e vendê-la como se fosse papagaio. Não, não. Gente, não. Não, Não não, acredito. Não. Não. Para, gente, mas vendia pintinho colorido pra gente no subúrbio. Vende os Pô, mas pintinhos era coloridos. pintinho. E ele continuava sendo Não, pintinho. mas a gente ficava pensando, Vanessa, a galinha vai ficar rosa. Vai, pensava, A galinha ficava Um branca. incidente envolvendo um galo pintado de verde no Paquistão. A fraude foi rapidamente descoberta devido às características da ave, como o bico e a crista, que denunciavam ser um galo e não um papagaio. Ah, vai ver quando pintou não era pequenininha? Sei Pode lá. ser. Ah, a pessoa talvez nunca tivesse visto um papagaio. Meu né? Deus do céu. Se a cara do meu avô fazer isso, meu avô era terrível. Meu avô com certeza faria isso. Ai, tem mais matéria não, né? Papagalo, é papagalo. 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 Gente, eu trocava muita garrafa por pintinho. E eu Ih, também. catava as garrafas da vizinhança toda. também. Eu ganhava nas feiras de bicho que tinha Feira de antigamente. animais. Aí você ia embora, pegava o pintinho. Pegava pintinho. Nossa, minha mãe ficava louca. Crescia. Antigamente, Era patrimônio. garrafa. E, Garrafa era patrimônio. É. Cadê meus garrafas Era de os cerveja? cascos. É, Os cascos. Cadê minhas garrafas de cerveja, minhas bramas? Quando eu ia pro quintal, os... E aí a gente pegava aquele. Você não é dessa época agora, mas eu acho que era aquele barecola, não sei. Tudo nessa casco de época, cerveja. tudo casco de Pegava cerveja. tudo, trocava por pintinho. Nessa época. Nessa época, Como que eu eu adorei nesse sentido. Você é jovem. Só chove, tá bom. Aham. Ué. Fiz muitas unhas, enfim. Ai. Ficou seco. Pensei em cada coisa absurda aqui, Os gente. pincinhos, né? Os pincinhos. Aquela coisa do músculo alargar, né? Do músculo da vista? Da vista. É. Cada, né? Que vai afrouxando. Cada um chora por onde tem saudade. Encantados acabou por quê? A Mauri, Encantados acabou porque vamos perguntar ao chefe. Encantados deu dinheiro.
Era dinheiro de protagonista? Me conta. Então, vamos falar de dinheiro. verba. Vamos de verba. Vamos falar de verba. E atores. Vamos falar de verba. Primeiro que assim, é incrível o elenco. Vou falar de atores. É incrível o elenco de Encantados. Escolhida a dedo, Maravilhoso. essa produção de elenco. Ludmilla! Evelyn. Essa produção de elenco da Daniela Siminelli e do Hudson, que a primeira temporada foi a Daniela Siminelli e com o Hudson, depois o Hudson assumiu sozinho. Foi incrível, assim. Foram Foi Encantados. pensadas. Foi encantado. É tudo ali. A gente faz trocadilho, mas é verdade. É Foi tudo encantado lá. Encantados. E na primeira temporada, é tão encantado. Por que eu falei sobre Feito a Dedo? Porque tem uma figura chamada Augusto Madeira. Augusto Madeira é um cara veteraníssimo. E é um cara que tem muita consciência de classe. E eu conheço Augusto desde quando eu era, sei lá, tinha 18, 19 anos, né? Mas a vida levou a gente para lugares diferentes. Porque eu não transitava pela Zona Sul. Eu fazia faculdade na Zona Sul. Mas eu morava em Realengo e a minha vida não era na Zona Sul. Então eu não fiquei nos grupinhos da Zona Sul, né? Mas a gente se esbarrou em alguns momentos da vida aí. Augusto Madeira um dia chega pra mim e fala: Vilma, coisa que ator não faz, mas Augusto Madeira tem consciência de classe. Virou pra mim e falou: ele sabia que eu não tinha noção, que eu não era uma pessoa que não estava iniciando ali, não estava dando os primeiros passos. E vou estar sempre iniciando, né? Porque é isso, a gente... Não sei se eu vou ter possibilidade de falar isso depois, vou falar isso agora. Porque quando a gente entra, nós, pessoas pretas, a gente não sabe o dia de amanhã. O fato da gente entrar não significa que a gente está. Significa que a gente passou por ali, entendeu? Ah, a Vilma fez uma protagonista, a Vilma tá na novela agora. Isso, e é isso. Aí vou voltar pro meu teatro, fazer minhas coisas e tal, assim. Se rolar outra coisa, ótimo. Se não rolar, eu tenho que estar bem calçada, sabendo, com o pé bem, meu pezinho bem ali no chão, sabendo que tem outras coisas aqui que eu tenho que fazer. Outras coisas me esperam e eu vou continuar tocando minha vida. Augusto Madeira me chama e diz: Vilma, quanto você tá recebendo? Não me diz não. Vou fazer melhor. Eu vou te dizer quanto eu tô recebendo. Você é a protagonista, você não pode receber menos do que eu. Que é pessoa mais generosa do que isso? No momento que ele sabe que ele era o veterano, ele sabe que ele poderia dar um pontapé inicial. E ele é um cara que é meio sindicalista, então ele tudo luta muito por todos nós. E Encantados tem uma coisa de defesa, literalmente, de proteção. Porque quando a gente... Quando começou, Vai na Fé começou depois de Encantados. É que a gente gravou e demorou ainda quase um ano para ir ao ar. Né? Então, quando a gente entrava naquela praça da alimentação, que vocês conhecem lá, não tinha preto ali. Não tinha, era 1, 2, e quando a gente entrava quase pedindo desculpas porque entrou, né? A gente entrava em bando e as pessoas olhavam pra gente, tipo, da onde surgiu tanta gente preta junto. Então a gente sempre se protegeu muito, se defendia. Se defendia, todo mundo lá defendia um outro. A gente tem um diretor incrível, que é o Henrique Sauer, incrível, que sentou várias vezes com a gente, porque era um projeto inicial. E mexia de alguma forma com aquelas estruturas ali, né? Com aquelas pessoas que estavam ali presentes. E teve várias reuniões com a gente e com pessoas que estavam aos nossos arredores também, por uma questão de postura e tal. E aí ele veio pra mim e falou isso. Aí eu falei pra ele, quando eu tava recebendo, ele falou: não pode. Não pode. Você não pode receber isso. Porque não está justo, não está certo, não tá nada. Fizemos uma reunião de sindicalistas, quem quis participou, e só o elenco, e cada um falou mais ou menos quando estava recebendo. E aí o Augusto foi direcionando a gente. Ele falou: no trabalho tal, ele nem falava da Globo, ele falava de outras coisas. Ele falou: no trabalho tal, porque ele faz muita coisa. Eu recebi X pra fazer tal coisa. Meu personagem era esse. No trabalho tal, eu recebi X. Vocês têm que saber se valorar também. Vocês têm que saber falar com a gente de vocês. É tão difícil, né? Isso pra mim, eu acho que é tão impossível, sabe? E o Augusto foi uma pessoa fora de série. Enquanto que o Augusto está agora em Três Graças, né, na próxima novela, enquanto que o Augusto, eu sou eternamente grata ao Augusto por tudo que ele fez, porque a gente entra sem noção. Porque quando a gente entra, o nosso salário no teatro é tão diferente. Se um ator me perguntar, sempre acontece isso, Vilma, quanto eu cobro para fazer tal coisa? Aí eu pergunto: quantos atores no elenco, quanto você quer, de tal a tal, tá valendo, de tanto a tanto tá valendo, cobra isso. O teatro é mais fácil, porque normalmente... Claro que em musical a gente sabe que é diferente, mas no elenco comum, os salários são quase os mesmos, é tudo parecido. Mas quando você vai para televisão, não é assim. O desnível é muito grande. Então, graças ao Augusto, a coisa na segunda temporada começou a caminhar um pouco mais. Chegou na terceira temporada e eu comecei a receber um pouco mais condizente com o trabalho que eu estava fazendo. Mas graças a essa pessoa que me chamou e falou e abriu para todo mundo. Porque isso é muito difícil, você querer abrir quando você ganha. Agora, isso é uma coisa também, e aí... da branquitude,
que ensinou a gente a ficar escondendo coisa um do outro, como se o outro fosse roubar o doce que você tá na mão, entendeu? Então, na verdade, assim, o doce que é seu é o seu doce, não é o doce do outro. Tem uma coisa, às vezes, que você tem que ser o único, né? Aquele só pode ser você, não sei o que. Né? Síndrome do preto único. E isso é um Uma gás loucura. estranhíssimo, assim. E aí foi isso, assim. Aí eu, na segunda temporada eu recebi um pouquinho melhor, e na terceira temporada eu já recebi condizente com o que eu estava fazendo. Se você vai me perguntar, você recebe condizente na novela? Eu não sei, porque eu não sei quais são os valores também na novela, entendeu? Não tenho ideia. Mas relativo ao que eu recebia no Encantados, é condizente, tá ok. A mesma coisa, porque nesse meio do caminho eu fiz o filme de Natal lá dentro com o Alan, que é o diretor da novela agora. E fiz também uma participação no filme do Guel Arraes, que foi Fábrica dos Sonhos, que é o filme da Globo de comemoração, né? Dos 60 anos dos estúdios. Sei. Passou uma vez só na sessão da tarde. Eu mesmo não consegui ver porque eu tava gravando. E não consegui ver o filme. Eles fizeram uma sessão maravilhosa, um drive-in, sabe? O dia tava lindo. Aí eu fiquei um pouquinho, mas aí me chamaram, tinha que ir, enfim. E aí também foram salários diferentes. Porque hoje em dia, o que acontece? Como você é PJ, não tem mais aquele plano de carreira. Aquela história de que, mas naquele trabalho você recebia tanto, então você não pode... Isso não... Vai variar conforme o que você, do projeto, a verba do projeto, o que você está fazendo dentro do projeto. Vai variar. E aí é isso, se juntar com pessoas que possam te ajudar nesse sentido. Porque a gente entra muito cru, ninguém nasce sabendo, né? E se ninguém ajudar... E você acha que existe um movimento, você acha, bom, gente, ela já foi protagonista, vamos tirar do protagonista aqui para pagar um pouco menos? Você acha? Pode... Eu não sei, eu acho que aí não passa pelo dinheiro, não. Aí eu acho, eu tenho uma outra teoria. Eu sou neurótico. Não, mas aí eu acho que não... eu sou neurótico, eu virei militante neurótico, gente. Não, mas aí dentro você quer dizer dentro da televisão, Sim. Né? Não dentro do cinema, não dentro do audiovisual, dentro da televisão. Eu acho que não passa por esse lugar, não. Graças a Deus. Porque esse lugar é mais quando as pessoas eram PF, né? Porque aí tinha aquela coisa de escalar o salário. Aí, às vezes a pessoa tá fazendo um negocinho aqui pequenininho e tá recebendo um grandão. Então, mas acho que tudo bem também, porque a pessoa tá presa naquele trabalho, tá? Independente de você tá fazendo... Eu tô lá, gente, a gente pra marcar aqui. Exatamente. Aquele negócio, tem que pagar aquele negócio. Gente, a gente pra marcar aqui uma novela pra gente conseguir marcar aqui. Foi todo um roteiro, né? Pra gente conseguir marcar aqui. Porque é isso, de segunda a sábado, porque a escala 6x1, né? Então, de segunda a sábado, eu estou disponível pra emissora, porque ela está me contratando, está me pagando pra isso. Então, e eu assinei um contrato assim. Sim. Então, eu estou disponível pra emissora de segunda a sábado, eu tenho que trabalhar lá às 11 horas se me chamarem. Então, eu sei disso. Então, eu não posso pegar um outro trabalho, mesmo que meu personagem seja desse tamanhozinho, entendeu? Eu tô à mercê da emissora. Então tem que receber condizente. E vai ter spoiler pra gente que vai acontecer? Spoiler. Puxa do ano de mim, puxa do ano de mim. E será que eu posso dar spoiler? Dá spoiler. Então, você quer saber o quê? Fala pra mim, o que você quer saber? Me conta, por quê? Eu chorar. Eu querendo ver Marcos Pasquim pelado, querendo ver as pessoas fazendo umas 7 horas. É só aquela criança sofrendo. Eu li um post seu assim, eu dava gargalhada. Eu não aguento mais sofrer com pelo amor de Deus, gente. Então, mas gente, olha, essa novela das 7 veio pra fazer o povo chorar. Pelo amor a Rosane tá se mostrando uma grande eficaz nesse sentido, né? Porque é sofrimento em cima de sofrimento. E o spoiler que eu posso te dar é que vem mais sofrimento aí. Meu Deus! E vem um sofrimento pesado pra cima da personagem. Aí é o spoiler máximo que eu vou dar, tá? Que é pra cima da Cami, da personagem da Giovanna Lancelotti. Alguém me falou uma coisa, eu tô apavorado. Pescou? Então. Ela é boa, né? Essa menina é danada. Vou te falar que a primeira vez que eu fui pra cena com ela, eu não sou muito de estupiar, não, hein? Eu não sou de estupiar. Eu venho e pá, estudo direitinho, sou toda certinha ali. Menina, a primeira vez que eu fui pra cena com a Giovanna, né? Tava fazendo cena com a Giovanna, vem fazer cena comigo, na cena que eu derrubava um negócio, passava mal, não sei o quê. Ela já entrou num furacão e falando o texto aqui. Não deu nem tempo de eu pensar pra falar o meu. Eu falei, caralho, peraí. Eu falei, peraí. Aí eu...
Me arrumei também. Falei, garota, que isso? Maravilhosa. A primeira dama do Elon Musk de Ah, Milópolis. meu bem! Maravilhosa, ela. Um beijinho no ombro. Beija-flor, minha escola. Minha vida, meu Além de amor. tudo, ela é bonita, ela é Maravilhosa. simpática, ela é Nossa, educada, ela é maravilhosa. gentil. Eu amo Giovanna Lancelotti, Eu pronto, sou também. fã-clube de Giovanna. Eu também Giovanna. sou fã dela. Eu nem sabia que ela era tão boa atriz. Não. Marido Ela é bom, talentosíssima, marido gente. bom, Marido bom, né? amor. Tudo bom. Marido É. bom. Uma voz boa, assim. uma voz marido boa. bom. Macia, né? É. Ela é sensacional, Adoro essa menina. ela. Então, Ela é o linda, personagem gata. dela tem uma reviravolta aí Eu tô no meio do sabendo, caminho. menina, tô E aí sabendo. ela vai chorar pitangas lá com a Jussara, Eu tô que é a minha sabendo. personagem. Eu vou demorar 3 meses pra... Não, 3 semanas pra ver, pra não ver. É? Ah, porque eu passo mal, menino. Mas tá bom passar mal? Quero saber se tá bom Eu passar tô, mal. eu tô um pouco idoso pra isso. Eu fui parar na UPA. Teve uma semana que a criança foi parar perdida. Eu falei, gente, não vou aguentar. Mas eu amo. Eu amo. Ai, que bom. Eu que bom. amo. É, a novela tá com um ibope maravilhoso, Tá assim. ótimo. E a gente recebe muito direct, né? A galera gosta. Essa coisa da rede social deixa as pessoas bem íntimas, Próximas, né? Então, eu fiquei amiga de um monte de gente. Tem um monte de gente que diz assim pra mim, que vai pesquisar minha vida e diz, eu também sou evangélica e eu sou professora. E eu só falo assim, eu só não sou evangélica, mas eu sou na vida real. Mas eu sou professor. Você é de santo, evangélico? Não, e quem foi que me pediu a benção uma vez? Foi Santo o gospel. o Evaldo Macarrão. Uma vez. Lógico, ele maravilhoso. só leu assim, Mãe de Santo, em algum lugar que eu tava fazendo. Ele falou, benção, mãe. Eu falei, gente, por que ele tá Aí eu entendi rápido, eu falei, não, Evaldo. Ele é Aí, maravilhoso, eu adoro ele é ele, maravilhoso, pessoa adoro incrível ele, e tal, adoro. mas a gente não se conhecia ainda direito. E aí as pessoas vêm falar e a gente recebe cada coisa tão maravilhosa, das pessoas se sentirem ótimo. representadas, as pessoas ficarem presas a essa trama, essa novela, essa trama dessa menina, e que é adotada, e que vai parar nessa família. eu E que os links, o personagem da Cida Moreno, com aquele cabelo vermelho, essa avó pra Amo. frente. Tem que ter tá, a figura sabe? icônica da preta de cabelo vermelho. É, gente, que senta como é que é? Na calçada Na tomando calçada, cerveja. é. Né? E as pessoas se identificam muito com essa novela das 7 e realmente tá um sucesso fenomenal. eu amo. Rosane, muito obrigada. Alan, muito obrigada. Podem continuar me Rosane, chamando, que eu vou Alan. continuar ali, sabe, firme, Amo, fazendo as amo coisas bem tudo. direitinho, tá? E tu tá Com afinco. E tua personagem tá pegando os Só bofe- coisa boa. Só bofe bom. Só bofe alto e grande. Ó, Eu só então, gosto de bofe então, alto. e pode- Você lembra que Binho era grande? Binho era Lembro, grande. Eu gosto de bofe grande. Então, e pode tudo na atuação? Pode tudo? Não. Um bofe grande? Não pode, não. Não pode ter seus limites. E pode tudo na hora de ensinar? Ensinar o quê? Pros bofes? Também! Também! Ó, tá vendo? Ensinar Também. o quê? Também. Mas, Não. Ensinar na sala de aula. Claro Pode que tudo. pode. Ter Tem dinâmica. que poder. Tem que poder, porque se e não puder... pode tudo quando se fala em atriz premiada? Pode. Pode tudo. Pode. E pode tudo pra ganhar Premiada. dinheiro. E pode tudo pra ser encantada. Pode tudo pra ser encantada. Pra ganhar dinheiro, não pode. Porque é isso, às vezes você tem que fazer escolhas. Né? Aquela que eu contei, por exemplo, não é uma escolha simples, tipo, não tão simples assim, mas eu vou continuar a vida inteira fazendo participação? Acho que não. E aí você tem que, né, traçar caminhos e dizer não pra algumas coisas aí. É dinheiro que entrava? Era dinheiro que entrava, mas, né? A E aí? coroa não brilhava. A coroa não brilhava, né? E aí você sabia que aqui fora coisas estavam acontecendo, não estavam condizendo lá. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu sei que tá no final, mas vou dar um exemplo. A pessoa ganha o prêmio Michel. A pessoa é indicada aquele ano eu fui indicada, ganhei também o Senin por Billie Holiday. Foi. Foram vários outros prêmios. Aí tu ganha aqueles negócios tudo, aí tu aparece na novela fazendo assim, pois não, senhora, a senhora Ah, deseja... não dá, não tem condição. Sem história. Olá, tudo bem? O problema não é nem pois não, senhora, mas assim, você não tem uma história, você não tem uma casa, você não tem nada, entendendo? Mas, menina, deixa eu falar um negócio pra você. Olha só, vamos fazer uma fofoca rápida. Tá vendo Vale Tudo? Celina. Claro que eu tô vendo Vale Tudo. Celina foi dar pro homem, né? Pro Ih, bofão. Paulo Novinho. A Celina, a Globo tá tão pão dura que não deram nem quarto pra Celina. Não deram. Ela é a dona da casa. Não tem quarto Não. pra Ela Celina, só não tem a quarto. sala, o ateliê e o Ela quarto transou do... onde? E vai plantar os negócios. A estufa e o quarto do Humberto gente, Carrão. Ela não tem quarto, a Celina não tem quarto. Eu fico Ela transou aonde? no mundo Ah, da não imaginação. apareceu. Não apareceu? Não apareceu. Ela foi Apareceu transar. ela trocando de e não- roupa. Foi A transar. beijão, beija. e trocando de roupa. E aí já tá de manhã contra a roupa tomando Ah, café. gente. Tipo, O cheiro de palmolive. Aliás, hein, vamos falar de Malu Gado? Malu Meu Gado. Deus do céu, que é essa mulher? Maravilhosa. Helder, Malugali, Que Helder. é esse elenco, gente, de Vale Maravilhoso. Tudo. A
Aí temos que fazer. Tem várias polêmicas. Mas enfim, mas sim. Eu vou ver. Cadê a minha cerveja? Eu amo. Gente, Malu pra mim é uma icônica. Ela está Maravilhosa. icônica. Malu, assim. E eu gosto também das caras de. Como é que é o nome daquela menina? Alice Verba. Ela é minha. Que ela entrou agora numa onda de Emília. Então ela tá sempre assim. Você viu ela no casamento? No casamento da Odete? Ela assim... Outra Emília? Emília psicodélica. Gente, muito bom. Ela no casamento da Odete, o casamento tá acontecendo, ela aqui com É a assim, barriga. ó. Tá sendo amor de rir. Eu amo Vale Tudo, gente. Eu amo Vale Tudo. amo. Maionese! Eu Adoro amo de adorei rir. maionese, gente, Maria maionese. de Fátima grávida bebendo horror. Horrores ali na champanhe. Se pensarem que eu Champanhe, falar ó. pior. A criança disse, mamãe. A criança da criança assim, Heleninha, o nome do neném. Mas... Eu amo, me divirto horrores. Dona de mim! Viu que teve abertura de voz, né? Teve. Chegamos ao fim. Ai, que encontro incrível. Tá doendo sim, chegou a perder a voz, só resta chorar. Não é isso, do Arlindo? Acho que sim. Chegamos ao fim, Sim. tá doendo sim. Lógico. Chegou a perder a voz, só Arlindo resta Cruz. chorar e se lamentar sobre o que restou de nós. Chegamos ao fim, tá doendo sim. E aí vai, né? Ai, e eu esqueci que a mulher cantava. Ai, tô ridículo que eu sou. Eu não conheço a letra. Não, mas eu canto cartola. Peraí, que meu negócio é cartola. Meu negócio é aqui, ó, pequenininho. não sei. É um Arlindo, porque eu fiz espetáculo também quando a gente chama, que eram as músicas do Arlindo. Ai, Arlindo, Não me né? bota pra cantar um... Não vai... Aí, ó, isso aqui não vai rolar. Vou desafinar horrores. Obrigado. Ah, por não, ter eu quero vindo. mais. Amores, muito obrigada. Eu que agradeço. Essa loucura toda pra vir aqui dividir com a gente. coisa um pouco do boa. Seu talento, seu amor. Eu com o microfone aqui. Ai, tem aqui. Ai, tem Vilma Mello. Gente, eu segui Vilma Mello. Por favor, me segue. Segue ela, porque, entendeu? Tem que ter muitos seguidores Tem que agora. ter muitos seguidores, gente. Tem que ter. Segue todo mundo. Segue Rafael. Eu sigo. André Eu Gabel. sigo. Rafael, sigo. André Gabel, sei lá. Há tempo. O negócio ali é de muito tempo, que eu nem lembro os anos. Pode tudo, podcast. Segue né, o gente? podcast, pode Também, tudo. gente. Segue, gente, segue. Possibilidade. Porque isso é Segue. importante, porque isso é trabalho. Isso é trabalho, na verdade. As pessoas olham, a primeira coisa. Tem quantos seguidores, né? Isso é. Ontem eu tava conversando, eu sei que acabou, mas ontem Não, eu tava acabou conversando não. com o Lennon. Lennon L7. Já vim É o Já Lennon. fizemos jogo de 3 horas já, que amor. Ah, O Leno maravilhoso. Leno. Eu adoro ele também. Ontem a gente tava conversando, e aí ele tá falando de publi, né? Que é essa galera, ele, Clara Monet, que a Nicole tá entrando nesse mundo agora, vai fazer a primeira publi dela, graças a Deus, que é o que dá dinheiro, publicidade e tal, não sei o quê. E quando eles vão chamar você pra fazer qualquer publi, a primeira coisa que eles olham é quantos seguidores você tem. Sim. Mas, gente, também tem que ver o seguinte: esses seguidores, qual a qualidade desses seguidores? Verdade, tem Porque que ter também engajamento. tem que ter o qualificado. Porque você quer vender uma coisa para um público que não vai comprar, amor? Me desculpe. Então vê também a qualidade, porque Vilma Mello tem qualidade, é premiada, preço, é qualidade. educadora, Fala, Joyce. amor, é referência. E é por isso que tá aqui com a gente. Lutou tanto pra estar aqui, porque ela pode tudo mesmo. Se existisse uma estampa da nossa, com certeza teria Vilma Mello com a nossa logo. tá Toma! bom, bem. Toma! Eita! É mãe de santo, mãe de pecador. É mãe de tudo!